é que o Inter olha pra frente agora, Jason, com o título gaúcho, com esse trio de ferro que a gente tá destacando muito, né? A solidez, a liderança do Vitão numa zaga que sofreu 6 gols, o dono do campo todo, né? O Fernando, e a estrela do time, né? O Alan Patrick, mirando as competições que vem pela frente. Olha só, Debona, o Inter se despediu ontem do Campeonato Gaúcho com o título da competição e com os seguintes números, com o auxílio aqui de Marcos Bertoncello. 30 pontos conquistados em 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 24 gols marcados, 6 gols sofridos apenas e 83% de aproveitamento. O Inter, campeão gaúcho, invicto desde 2016, não conquistava esse título. A pergunta que você faz é importante porque já projeta a sequência, Debona, da temporada. Uma sequência de trabalho, né, onde nesse momento o Inter ainda, claro, comemora o título e essa comemoração vai até a quarta-feira, porque na quinta-feira tem a reapresentação do elenco. E aí, o reinício dos trabalhos visando a temporada como um todo. E com um jogo já marcado, no dia 29 de março, contra o Flamengo, no Maracanã, estreia do Inter, campeão gaúcho no Campeonato Brasileiro. E sobre isso, sobre esse trabalho, sobre essa pergunta que você acaba de me fazer, Debona, eu coloco o Roger Machado na conversa. O técnico do Inter, campeão gaúcho, falando sobre o trabalho a partir de agora. Em diferentes momentos da história futebolística do estado, né, referente aos 2 principais clubes do estado, alguns estaduais marcam mais do que outros, né? Foi assim em 97, né, com o Internacional. Foi assim em 2007 também, se a gente pegar uma história recente pelo lado do Grêmio. Que dependendo de como o cenário regional está, ele assume um peso diferente. E essa final de estadual, essa conquista, ela vai ficar marcada, né, por todos esses elementos que foram debatidos ao longo de toda essa competição, né? Interromper uma série, né, do adversário, né, há muito tempo sem a conquista, a possibilidade de resgatar algo, né, que durante a semana, né, eu dei a coletiva e falamos dos fantasmas das eliminações, né, que assombravam de uma certa forma, né, esse primeiro momento, né, a gente retirar tudo isso da frente, para que o clube consiga seguir o caminho pavimentado por uma conquista e buscando as outras tão importantes quanto essa, né? Que assume e assumiu um peso grande, né? Por tudo isso que a gente falou. Então, para mim e para o grupo de jogadores, né? Muitos, né? Eu vi muito na fala do Borré, vi muito na fala do Alan, né? Jogadores que foram muito vitoriosos, com conquistas muito pesadas, desejando muito estar na história do clube, né? Todo um grupo muito jovem, né? Com alguns jogadores muito experientes, né? Mas a gente começar a carreira vencendo, sendo muito jovem, também é importante, né? Ter o rótulo de vencedor também é bem importante. Roger Machado falando em o exorcismo de fantasmas, né, das eliminações que o Inter teve recentemente, jogando inclusive no estádio Beira-Rio. É um Inter que se prepara para o Campeonato Gaúcho, Debona, a partir de agora, com a possibilidade de contar, aliás, vai contar, não é uma possibilidade, vai contar com reforços, como por exemplo, Diego Rosa, Juninho e Oscar Romero, e com esse peso a menos, né, de não conquistar títulos nos últimos anos. Então é um Inter preparado para mais, como disse o próprio técnico do Inter, Roger Machado. Há muita expectativa no que o Diego Rosa poderá apresentar com a camisa do Inter, né? Esse jovem jogador que surgiu na base do Grêmio, depois acabou não correspondendo a uma expectativa alta
mas diante desse trabalho do Roger de potencializar jogadores, né, uma expectativa muito grande nesse menino. O Bruno Tabata é um jogador que volta. O Inter deve ter perdido por algum tempo o Vitor Gabriel ontem. Olha, não existe ainda uma resposta concreta com relação à situação do Vitor Gabriel, tá? Vamos para as manifestações do próprio jogador depois do jogo. Ele foi substituído no segundo tempo, ele vai dar uma arrancada. Isso. E é uma lesão clássica, né? Um problema muscular. Ele sente a coxa, cai no gramado, é substituído naquele momento. Depois do jogo, ele falou sobre a situação de ter que sair do campo e sair chorando, inclusive, né? Ele disse que estava bem, estava se sentindo bem e que foi um susto, Debona. Como a estreia do Inter no dia 29, tem aí 2 semanas o Inter de preparação para esse jogo, a expectativa é de que, né, apostando nas palavras do Vitor Gabriel, ele esteja à disposição do Roger justamente para esse início de Campeonato Brasileiro. Caso contrário, tem um reforço que a gente listou há pouco, o zagueiro Juninho, que desembarcou em Porto Alegre e que vem treinando nos últimos dias à disposição também da comissão técnica. 29 de março, a estreia do Inter Brasileirão contra o Flamengo no Maracanã. Mais um destaque do Inter, Jason. Deixa pro Roger, que foi perguntado ontem se o Inter está preparado para ser campeão além do gauchão. Vem mais por aí? A gente não sabe até quando a gente pode evoluir. Essa pergunta é feita sempre. Ano passado também foi feito muito essa pergunta, né? A margem de evolução vai depender do que acontecer e dos problemas que a gente resolver no campo, né? Hoje a gente deu um passo importante, né? E essas figuras que tu frisou, no nome do Alessandro, né? do Paulo né? E o restante da comissão técnica, do Mazuco, né? Do presidente, né? Eu acho que é um complemento, né? Uma complementariedade, né? Dentro de cada uma das suas funções. Né? A figura do Paulo é uma figura lendária, né? Que sabe o caminho das pedras. Né? A minha experiência é grande também, né? Do D'Alessandro é muito grande. Né? Você trazer essas figuras para dentro do vestiário, né? A dar segurança, né? E nos aponta caminhos. Né? Então é muito importante, né? Essas figuras foram determinantes. Acho que houve um casamento importante ali de perfis, né? E que nos ajuda, né, a olhar para o horizonte, né, dentro dessas competições que você frisou que a gente tem lá para frente e acreditar que essa conquista do estadual vai pavimentar outras conquistas relevantes no ano. Roger Machado, que divide também protagonismo com dirigentes e com a figura também de Paulo Paixão.